Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua justiça. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Quando você somente acredita na sua própria força, em pouco tempo você vai cair no desespero, pois sua força tem seu limite. Mas se você se apoiar em Deus, a sua força nunca vai ter o fim, pois Deus o abastece com sua graça. Na primeira leitura de hoje, São Paulo escreveu a Timóteo: Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Cristo ressuscitou. Cristo, filho de Davi. Este hino que São Paulo considera como o meu evangelho resume nossa fé. A ressurreição dos mortos testemunha o caráter divino de Jesus. Jesus é o Senhor, pois foi ressuscitado. A ressurreição de Jesus é o ponto de partida e o ponto de chegada de toda a teologia paulina. São Paulo não teve a experiência do Jesus histórico como os apóstolos de Jesus, mas teve o encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco. Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição é a fonte e o ápice da fé cristã. Por causa da fé na ressurreição, suportamos, como São Paulo, todos os tipos de sofrimento, pois eles são passageiros. Para São Paulo, o Evangelho é o Evangelho de Jesus vivo, ressuscitado, presente e redentor. A filiação davídica testemunha que Jesus é um verdadeiro homem. Jesus Cristo não é somente um ser celeste, e sim é um homem completo, enraizado numa linhagem familiar. Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Assim rezamos no símbolo niceno-constantinopolitano. Jesus nos mostra que o caminho para ser divino é o caminho humano. Deus entrou no tempo para nos tornar eternos. Deus se fez homem para nos tornar divinos. O caminho de subida para o céu passa pelo caminho de descida para a humanidade. Pela participação na filiação divina de Jesus, somos cidadãos do céu. Logo, nossa vida deve ser um céu aqui na terra. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com a glória eterna. Perseverar significa a capacidade de resistir diante de cada dificuldade, porque acreditamos que Deus nos sustenta, que nos levanta em qualquer situação. A palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa, escreveu São Paulo. Quando você somente acredita na sua própria força, em pouco tempo você vai cair no desespero, pois sua força tem seu limite. Mas se você se apoiar em Deus, a sua força nunca vai ter fim, pois Deus o abastece com sua graça. Quando me sinto fraco, na verdade sou forte, pois a graça de Deus me sustenta e me levanta, dizia São Paulo na segunda carta aos Coríntios. A capacidade de resistir precisa ser sempre renovada na oração.
Como cristãos, rezamos sem cessar, pedindo a graça da perseverança final. Estamos, todavia, conscientes de que isso leva consigo a disponibilidade para mudar, se converter, porque estamos conscientes de que a nossa fidelidade é continuamente posta à prova e de que está exposta a contínuas tentações. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como um homem digno de aprovação, como operário que não tem de que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. E gravemos estas palavras em nosso coração. Merece fé esta palavra. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amai. Quem ama a Deus recusa toda forma de idolatria, não aceitando ser subjugado por nenhum outro absoluto fora dele. Quem ama ao próximo põe freios ao seu egoísmo, de modo a jamais desejar-lhe o mal ou a fazer algo que possa prejudicá-lo. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos diz que o primeiro e o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso implica na prática que o devemos buscar não como um bem entre os demais, mas como ao fim último e derradeiro da nossa existência. Em cada ação nossa, por mínima e aparentemente insignificante que seja, como comer, dormir, trabalhar ou nos momentos de repouso, devemos fazê-los por Deus e para Deus. A nenhum empreendimento devemos ousar nos entregar sem termos a Deus como meta e a finalidade dos nossos esforços. Embora, devido à nossa condição limitada de criatura, sejamos incapazes de amar a Deus como Ele merece, que é infinitamente, podemos e devemos amá-lo totalmente. Ou seja, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a nossa força, ordenando ao menos habitualmente toda a nossa vida a adorá-lo, servi-lo e glorificá-lo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus, diz São Paulo aos Coríntios. Porém, nossa reflexão parece esconder uma pequena contradição. Se com efeito devemos amar a Deus com todo o nosso ser, sem preferir a Ele nada nem ninguém, como é que nós podemos amar o nosso irmão? Bem, mais do que uma tensão entre duas leis opostas à primeira vista, a relação entre o primeiro e o segundo mandamento é a de um fim relativamente ao seu meio. Quer dizer, amando ao próximo no dia a dia é que iremos exercitar o amor que temos a Deus. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê, diz o apóstolo João. Só amamos aquele que é puro espírito se sujarmos as nossas mãos no barro de que são feitos homens em que ele, para que o amemos, se faz presente. Por isso, peçamos a Deus que nos conceda a graça de o amarmos como ele quer ser amado, amando-o e servindo-o naqueles que nos rodeiam. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.